Olá, eu sou o Dr. José Rodrigues, esse é o nosso espaço para falar de saúde. A palavra de médico hoje é vinho. Eu vou mostrar nesse vídeo as conclusões científicas sobre seu uso e no final do vídeo eu mostro a definição médica atual das doses recomendadas de vinho. E se esse tema te interessa, aproveita esse início e clica no like, que eu já vou desenvolver o tema. E como sempre, do geral para o específico, vou abordar rapidamente a classificação das bebidas alcoólicas para focar no vinho. Para resumir, as bebidas alcoólicas são divididas em dois grupos, fermentadas e destiladas. As fermentadas, que têm menor teor alcoólico, são preparadas a partir da fermentação natural de alguns produtos. Da cevada, por exemplo, com algumas adições, chegamos à cerveja. Da fermentação da maçã, temos a cidra. Da uva, temos o vinho e o espumante, com diferentes processos de fermentação. E se fala em espumante, você associou com champanhe, é porque champanhe é chamado assim quando produzido na região de Champagne-Ardenne, no nordeste da França. No resto do mundo, esse vinho branco refermentado é chamado mesmo de espumante. Já as bebidas não fermentadas têm maior teor alcoólico porque extraem o álcool por destilação em alambiques, a partir de cereais e outros produtos. Alguns exemplos: o uísque, que utiliza cereais envelhecidos, ou milho especial. O aguardente, a nossa cachaça, destila o álcool a partir do caldo da cana-de-açúcar. A vodka é obtida pela destilação de batata e trigo. Já o conhaque é obtido da destilação do vinho, que por sua vez é uma bebida fermentada. Então agora você já sabe que nós estamos falando de uma bebida fermentada a partir da uva. E o vinho se divide em 4 tipos: vinho branco, rosé, espumante e tinto. O vinho branco não é claro porque é feito apenas de uvas claras, mas é porque ele não usa casca das uvas no seu preparo. O vinho rosé é obtido a partir de algumas variações nas etapas de preparo do vinho tinto. E o espumante é basicamente um vinho branco com etapas a mais de fermentação. O vinho tinto já é obtido a partir de uvas mais escuras, mas após fermentação com casca e tudo. Há um 5º tipo de vinho que é o chamado vinho verde, que é produzido exclusivamente em Portugal desde 1908 e que tem esse nome não porque seja verde, mas pela região onde ele é produzido. Em qualquer das modalidades de vinho, o tipo suave ou doce é aquele que contém maior concentração de frutose, o açúcar da fruta. A ligação entre consumo de vinho e vida saudável não é de hoje. 2 demonstrações disso. Hipócrates, o pai da medicina moderna 400 anos antes de Cristo, disse: o vinho é apropriado para a humanidade, tanto para o corpo saudável quanto para o corpo doente. O Hospital Civil de Estrasburgo, no extremo nordeste da França, na fronteira com a Alemanha, possui desde 1395 uma famosa adega no subsolo, que fornecia matéria-prima para o tratamento da maioria de seus pacientes. Uma garrafa de Côté de Provence era usada para tratar a obesidade. Colesterol alto, 2 taças de Bergerac. Problemas de libido, algumas taças de Saint-Amour. Uma garrafa de Chateauneuf era indicado para inchaço. E quem levantou a lebre mesmo foi o jornal The New York Times em dezembro de 1994, com a publicação do estudo epidemiológico do médico francês Dr. Serge Renaud, mostrando uma simples associação entre 2 dados coletados em 21 países europeus: a mortalidade por doenças cardiovasculares e o consumo médio anual e individual de vinho. Na parte alta do gráfico, com as maiores taxas de mortalidade, estão Irlanda, Islândia e Estados Unidos, com um consumo módico de vinho, e depois de vários outros países intermediários, no outro extremo, com as menores taxas mundiais de doenças cardíacas e o maior consumo mundial de vinho tinto, figuram Itália e França. E para aumentar o espanto, uma constatação sobre o estilo de vida dos franceses: alimentação muito gordurosa, o maior número de fumantes e de sedentários da Europa. É esse o chamado paradoxo francês, uma aparente contradição sobre os preceitos da ciência na relação entre estilo de vida, alimentação e desfechos cardíacos negativos. Contudo, analisando com critério, não podemos dizer que este gráfico nos diz que se bebermos mais vinho, teremos menos doenças cardíacas.
O que vemos são dois dados simultâneos mostrando que, num dado contexto, certas populações humanas com seus estilos de vida e num dado clima tiveram menos ocorrências de doenças cardíacas, ao mesmo tempo que mostrava maior consumo de vinho, sem levar em conta outras variáveis. Mas este estudo acendeu a fogueira dos estudos científicos relacionando o vinho com desfechos na saúde. Tanto que até 1995 haviam cerca de 400 estudos conhecidos e catalogados envolvendo o vinho, e 5 anos depois já pipocavam cerca de 25 mil estudos nas revistas médicas oficiais da Europa e Estados Unidos. Em 2014 já estavam catalogados mais de 100 mil estudos com o mesmo tema em várias partes do mundo. Eis algumas informações importantes, levando em consideração o consenso atual da grande maioria desses trabalhos e experimentos relacionando consumo de vinho e saúde. Qualquer bebida alcoólica, sem nenhuma exceção, pode causar danos à saúde humana. A única bebida alcoólica que apresenta componentes que podem impactar custo e benefício com o consumo moderado é o vinho tinto seco, devido principalmente à sua maior concentração de compostos fenólicos, os flavonoides, principalmente o resveratrol, que a planta produz para se defender dos raios solares e de predadores. O suco da uva não traz os mesmos benefícios que o vinho tinto seco, pois no suco predomina o peso da frutose sobre os efeitos dos flavonoides, em menor quantidade no suco e cuja concentração no vinho é aumentada pelo processo de fermentação. A uva utilizada para a produção do vinho, Vitis vinifera, por ser mais amarga e adstringente, não é o mesmo tipo de uva que se encontra em supermercados, que é a uva não vinífera. Contraindicações e atenções especiais ao uso do vinho. O alcoolismo, como condição genética que dificulta o controle na limitação do consumo de bebida alcoólica, é contraindicação absoluta para o consumo também de vinho. Remédios controlados de uso contínuo têm seus efeitos terapêuticos alterados na presença de qualquer bebida alcoólica. Lesões de fígado e de pâncreas constituem contraindicação para qualquer bebida alcoólica. Como o álcool atravessa a barreira hematoencefálica e pode causar danos às células em formação, a gestação constitui contraindicação ao uso de qualquer bebida alcoólica. Pessoas com hipersensibilidade ao álcool podem apresentar sintomas inesperados com seu consumo, inclusive crises convulsivas, devendo evitar bebidas alcoólicas de qualquer tipo. O consumo do vinho deve ser feito após as refeições, visto que a alimentação retarda a absorção do álcool. Existem mais de 5 mil variantes conhecidas da uva vinífera, mas os tipos de uva que mais concentram flavonoides são Tannat, Merlot e Cabernet. O melhor vinho não é necessariamente o mais caro, mas vinhos mais populares têm taxa mais elevada de açúcar. Quanto mais velho, melhor o vinho, é mito, visto que vinhos brancos, por exemplo, devem ser consumidos em até 3 anos, e os vinhos tintos em geral têm seu prazo de consumo em torno de 10 anos. Devido ao fato de que o ciclo da videira entre colheitas dura 12 meses, o ano da safra é geralmente exibido no rótulo do vinho. Os benefícios consensuais do consumo moderado do vinho tinto são: ação antioxidante dos seus compostos fenólicos, interferência favorável no equilíbrio entre o bom e o mau colesterol, prevenção de doenças cardiovasculares, melhora a absorção óssea do cálcio, ajudando no tratamento e prevenção da osteoporose. Tem natural ação anticoagulante. Ajuda na preservação da concentração e memória recente. O vinho é bebido como experiência de degustação pessoal ou por oportunidade de comemoração ou confraternização. Mas ainda que o vinho tinto seco seja benéfico à saúde em doses moderadas, não deve ser consumido com a ideia de suplemento ou medicamento. Quem não tem hábito ou desejo de bebida alcoólica não deve consumir vinho em nome de seus compostos fenólicos, pois boas quantidades de resveratrol podem ser obtidos a partir de chá preto, branco ou verde, frutas vermelhas como morango, amora, framboesa e mirtilo, alho, maçã, chocolate amargo, espinafre, brócolis, cebola. E conforme prometido, vamos então ao consenso científico atual sobre consumo moderado de vinho. E se você não atendeu a primeira convocação, é só clicar no like agora. E pratique sua generosidade
Envie o link desse vídeo para seus contatos e pode ter certeza que eles vão ficar agradecidos. Primeiro, os cientistas se empenharam em definir o que seria uma dose padrão de álcool. Como referência, 330 ml de chopp contém em média 14 gramas de álcool. Em termos de recomendação oficial, tem dois extremos. O Reino Unido, que considera como máxima a dose de 8 gramas diários de álcool, e o Japão, que o limite é 20 gramas. A Organização Mundial de Saúde se abstém de alguma recomendação nesse sentido, mas aqui no Brasil tem-se como média uma ingesta individual de 14 gramas de álcool diários, que tem a seguinte correspondência: 300 a 350 ml de cerveja ou chopp com 5% de álcool, 125 a 150 ml de vinho a 12% de álcool e 30 a 45 ml de destilados com cerca de 40% de álcool. Qualquer quantidade de álcool ingerido vai ter alguma ação deletéria no nosso organismo, que vai depender de várias condições individuais. Contudo, o vinho tinto seco, graças aos seus flavonoides, consegue manter um razoável equilíbrio custo-benefício do organismo, dependendo de doses e condições, conforme vemos aqui. Já que existem comprovadas nuances genéticas que determinam sensíveis diferenças no metabolismo hepático masculino e feminino, a dose padrão individual para a mulher é 8 a 10 gramas de álcool e para o homem 12 a 14 gramas. Em termos de vinho tinto seco, o chamado consumo moderado de vinho para a mulher estaria entre 100 e 125 ml por dia e no homem 150 a 175 ml. Contudo, isso não significa que o vinho não tomado num período pode ser acumulado no outro. Essas doses padrão de vinho são recomendadas como doses máximas diárias para permitir o metabolismo alcoólico sem danos cumulativos. Resumindo, dose de vinho tinto seco para aqueles que podem tomar é para quem se dá bem com o vinho. 150 a 175 ml por dia para o homem, 100 a 125 ml para a mulher. Que bom você ter chegado até aqui. É isso que eu tinha para mostrar hoje. Vejo você no próximo vídeo.